ideia da conversa. Mas acho que teve, como eu diria assim, teve ajuda, né? Teve dinheiro, foi fácil. Quando a gente vai ver o dinheiro, quando surgiu, na verdade, já tinha vindo muita dificuldade. Já tinha vindo muita fome. Foi o que trouxe o dinheiro, foi a dificuldade, né? Foi. Muita gente desconhece mesmo. Beleza? Vou começar, certo? Só quero trocar a cadeira, porque eu acho que essa aqui tá fazendo muito assim, ó. Tá chiando, né? Vamos ali, ó. Deixa eu ver, pegar ali. Vou deixar essa aqui que não vai atrapalhar. Atrapalha? Não? Senão vai ficar chiando mesmo, né? Hã? Bater aí. Nossa, eu sou um cara jovem. Flexível. Olha essa cidade no chiando. Não, essa aqui tá menos. Tá melhor, né? Eu vou por lá. Agora eu vou por lá. Só pra você não ficar bravo. Essa aqui tá tranquilo. Posso? Na hora que você liberar. Pode ir? Olá, empreendedores! Mais um DNCast, quinto episódio da série. Estou aqui com uma pessoa super gente boa. Em 2019 a gente fez o Empretec juntos, mas antes de introduzi-lo, já quero falar para vocês o seguinte. Já tem episódio do DNCast rolando. Foi com o senhor Micaelson, então corre lá, dá uma assistida nesse episódio, porque tá massa. Quero falar para vocês que todo sábado tem às 17 horas no canal do YouTube o DNCast e depois às 6 horas nas demais plataformas, que é Spotify, Amazon Music e também no Google. Pois vamos lá. Maurílio Etiquetas, esse cara é top, Antônio Maurílio, nosso companheiro de agência, né? Nós agenciamos, mas antes de mais nada, se apresente, Maurílio. Donos, meu amigo, primeiramente agradecer, né, esse convite, né, essa parceria certeza será a parceria de milhões, né? Muito obrigado, mais uma vez, sempre temos uma parceria muito forte. Obrigadão mesmo. E é isso aí, vamos nós, né? Sou Antônio Maurílio de Souza Cardoso, 36 anos, né? Sou do interior do Ceará. 36 anos? 36 anos. Rapaz, olha aí. Não é criança, não. Oxi, criança demais. 36 anos, sou do interior do Ceará, cidade de Várzea Alegre, né? Sempre morei no campo. Você nasceu em Várzea Alegre? Várzea Alegre, zona rural mesmo, interior, sítio, né? Eu conheço Várzea Alegre. Sou do campo, filho de agricultor. Olha aí. Né? Pais agricultores. Fui agricultor até meus 21 anos de idade. Foi roça, né? É roça, né? Agricultor é roça, né? Carpio com enxada e tudo mais? Com enxada e tudo mais. Foi isso na mão. Me diga quantos irmãos? Somos 3 homens e uma mulher. 4 irmãs. Sim, a Marilene, né? Somos 4 filhos, 3 irmãs. A mulher, o nome dela é... Lucinete. Lucinete, quero mandar um beijão pra você, que ela esteve conosco também na agência, com o Mercadinho Michael ali em Várzea Alegre. Então, quem não conhece, entra aí, Várzea Alegre, Mercadinho Michael, top de linha lá, viu? Quem não é cliente do Donis, né? Todo mundo é cliente, né? Não, mas a gente também vai conhecendo, o Maurílio vai apresentando. O Maurílio é o homem dos contatos aqui no Juazeiro, no Cariri, no Brasil, porque você roda o Brasil, não roda, Maurílio? Tem cliente em todo o Brasil. Hoje sim, graças a Deus, hoje a gente está tendo mesmo a nível nacional. Perfeito. Temos clientes em todos os estados. Ó, eu vou colocar no link da descrição www.maurilioetiquetas.com.br, tá? Vocês podem acessar ali e também vou colocar o @Maurílio Etiquetas, que é do Instagram, certo? Quem acessar também o site da agenciadenegócios.com, tem o Maurílio Etiqueta lá. Só ir na logo do Maurílio Etiqueta, toca na logo, já vai direto pro ou teu site ou teu Instagram, porque a gente faz esse link com todos os clientes. Bacana. Show de bola. Maurílio, você contou aqui pra mim o seguinte, que até os 21 anos você trabalhou na roça, no campo. Mas como é que era, assim, aquela fase, aquela primeira infância, assim, ali no campo? Como é que era? Estudava? Como é que era essa fase? Infância, né? Filho de agricultores, pais agricultores. Seus pais estão vivos? Vocês estão vivos? É. Sim, hoje estou aposentado, né? Manda um beijão pra eles aí, manda um beijo pro papai e mamãe. Um beijo não, né? Um abraço. Uma bênção, né? Bênção, isso. Só agradecer a disciplina que me deram, não é educação, né? Graças a eles, em primeiro lugar, a Deus é óbvio, né? Mas graças a eles,
é onde estou hoje, né? Então, pai, mãe, Francisco Cardoso Filho, Lúcia de Souza Cardoso, a bênção, muito obrigado por ter me dado a disciplina de chegar a esse sucesso. Então a primeira infância ali, 10 anos você tinha escola lá, tu ia na escola, ia a pé, como infância, é que né? Infância naquela época, rapaz, a gente muito simples, humilde, eu acho que não só eu, toda a família, a maioria das famílias naquele tempo, principalmente do tipo a gente que morava no interior, sítio mesmo, zona rural, então a gente tinha uma infância muito pobre mesmo, muito humilde, né? Então a infância, naquele tempo, a nossa infância, ela já ia na adolescência, ela andava no futuro, né? Andava, tipo, 8 para 9 anos e já estava ajudando o pai, tava né? trabalhando, não, 5 anos de idade. 5 anos de idade? 5 anos de idade eu já ia pra roça com meus pais para ajudar. Ah, Maurílio, mas 5 anos de idade não dá para ajudar, dá, fazia mandados. Pega isso, pega aquilo, né? Então já conseguia ajudar os pais que não precisasse se deslocar aqueles 10, 20, 100 metros para fazer algum mandado, né? Então, sim, desde os 5 anos de idade a gente já trabalhava na roça. Aí, nessa parte da primeira... De algum momento você chegou a estudar nessa primeira infância ali? Ali em Vargem Alegre? Sim, a gente, graças a Deus, passei, nossos pais sempre nos orientaram, mesmo pobre, humilde, precisarmos sim ajudar eles na roça, mas o horário de escola sempre foi sagrado. A escola voltava? Sim, o meu expediente... Na infância, o estudo mais era pela manhã, né? Então, pela manhã estudo, à tarde a gente já frequentava. E o que você lembrava que você fazia lá nessa... Na escola, na roça? Na lida da roça, né, cara? O que é que você lembra que você fazia? Pegava enxada para o que? Plantava? Cultivar o milho, feijão, arroz, né? Então, desde do plantio até a colheita, a gente lembra de tudo isso. Não tem como esquecer, não. Não tem, com certeza. É muitos momentos marcantes. Qual que é a coisa que você menos gostava de fazer, né? Quando eu falava da lida ali, você falava, cara, hoje nós vamos ter que fazer plantação de milho. Não dou conta. Não sei se todos conhecem, mas quem é da roça, caipira, sabe, né? A bata de arroz é a pior. A bata de arroz seria a colheita, né? Certo. Na hora da colheita a gente tinha que cortar essa palha, né? E bater ela para tirar os grãos. Então isso gerava um pelo, né? Um negócio que eu não sei como era que a gente suportava, mas dava certo. Mas dava certo, né? O povo fica assim, né? Então, só olha aqui agora, Maria, tá no ar-condicionado, mal sabe o que já passou. Nossa. Na hora de colher arroz, né? No começo eu tinha medo do ar-condicionado fazer mal, não era acostumado com aquele calor, aquele pelo, né? Mas a gente se acostuma. Com certeza. Fazer aquele hoje quando a gente vai pro sítio, né, tem uma colaboradora lá que fala assim, ei, não entra nessa água quente do sol não que faz mal, né? E a gente aqui na cidade ia pra piscina nessas águas quentes, tava nem aí, né? Até a minha adolescência eu não podia comer fruta quente que morria. Isso! Comer, ingerir alguma bebida quente e tomar banho, morre. Né? Então, a gente foi desse tempo que a cultura era essa. Você é do café que cozinha o café e coa, ou você é do que coloca o café no coador e passa água por cima? A gente é do tempo do coador, viu? Um cafezinho que eu gosto muito hoje, viu? Sempre gostei, foi no coador. Então, naquele tempo, manga com leite faz mal, né? Manga com leite faz mal. Quando eu cheguei aqui no Ceará, no Nordeste como um todo, eu sempre estranhei o café cozido. Porque coloca a água no pó, cozinha ele, né? Ferve, é aí que vai coar. Eu não conhecia esse tipo de café. Aí que eu fui conhecer. E não sabia que tomar, por exemplo, café da manhã aqui, o bom era cuscuz e tapioca. O trem bom! É nós, né? É Nordeste, né? Aqui, né? Nós somos fortes no cuscuz. Aí vem cá, a fase da adolescência. Vamos conversar, porque naquela época eu acho que você, 11 anos, assim, um menino já era considerado um homem. Já tinha umas responsabilidades de... Eu não sei como é que era seu pai, mas às vezes meu pai fala assim, não, tu já é um homem, já pode ir fazer isso aqui, aquele outro. Como é que é? É aquela história, né? A gente era homem para algumas coisas e outras não, né? Você já é grande para isso, você é pequeno para isso, né? Então, isso na verdade era a educação dos nossos pais, né? Era tipo, manga com leite, hoje eu sei que não era manga com leite que fazia mal, era desobedecer o pai que fazia mal, né? Então, manga com leite era mais uma disciplina. Me obedeça que vai dar tudo certo, né? Então, tive pais que me educaram muito. Então, minha adolescência
foi isso. Dividido entre roça, estudo, né? Uhum. E estamos na luta aí, graças a Deus. Chegou até que série, mais ou menos? Foi até Ensino quando? médio, tenho apenas ensino médio. Até o ensino médio. Isso, em estudo formal mesmo, ensino médio, né? Formação, mas Uhum. aí sim, tenho cursos e tal, né? Certo. Quando que você começou a falar assim, agora eu vou empreender? Que, às vezes nem sabia que era um empreender, mas não sei como é que era. Como é que foi isso, quando você Empreender, entendeu né? que... Eu acho que na verdade a gente não decide não empreender não, né? Eu acho que na verdade, pelo menos no meu caso, né? Eu acho que não foi uma decisão não. Eu acho que foi mais uma oportunidade, né? Uhum. Surgiu uma oportunidade de ter o próprio negócio, de ganhar uma renda extra, né? Na verdade no começo, pelo menos para mim, que comecei do zero, isso é mais uma oportunidade de ganhar um pouquinho a mais, fazer uma carga horária fora do horário de trabalho e começar a fazer aquele extrazinho, né? Uhum. Então como surgiu o Maurílio Etiquetas? 2007, ainda agricultor, né? 21 anos, Uhum. tive uma oportunidade de trabalho, minha primeira oportunidade aqui no Juazeiro do Norte, Uhum. através de um colega nosso, um conhecido nosso, o qual eu admiro, respeito muito, Raimundinho, meu compadre hoje, abraço meu amigo, Tem empresa? muito obrigado pela primeira oportunidade de trabalho, abração. Hoje trabalha com Sassafitas. Sassafitas. Isso. Então, Sassafitas aí, o pessoal da Sassafitas, beijão pra vocês aí. Pois é. Continuando, 2007 tive essa oportunidade de trabalho, né? O qual, sem dúvida, né? Quem veio da roça, quer voltar, né? Uhum. Então, abracei mesmo com todas as forças, dei o meu melhor, né? E passei um bom tempo nessa empresa, né? Uhum. De lá, me desloquei para outra, questões mesmo de... Sempre busquei, na verdade, melhores oportunidades, Sempre né? se Então, incomodou. na verdade, em toda empresa que estava, na função que eu estava, eu dava o meu melhor para ser promovido, né? Eu Claro. sempre buscava, na verdade, na época, eu não buscava remuneração. Eu buscava mesmo hierarquia, entendeu? Eu queria estar num cargo maior, o qual me desse conhecimentos maiores, o qual aquilo um dia, sim, iria me dar uma boa remuneração, ou talvez até o meu próprio trabalho, né? Então, eu buscava mais conhecimento. Dessa forma, no Sassafita chegou um ponto que as funções maiores do que onde eu já estavam ocupadas, né? Então, na época, hoje sim, é uma empresa bem sucedida, mas na época era uma empresa pequena, né? Então não tinha muito quadros os quais você pudesse exercer funções maiores, né? Então me desloquei para uma outra empresa, o qual comecei como operador de injetora, né? Uhum. Em questão de 3 meses virei líder do aplique emborrachado. Que é o Certo. produto que Pra mostrar fabricamos hoje, né? Esse é o aplique emborrachado. aqui. Adoro o cheiro. Um cheirinho desses gostoso, negócios. né? É, eu adoro o cheiro desse negócio. Esse é o aplique emborrachado, utilizado em vários segmentos. No caso aqui em especial é o aplique, o chaveiro. Aqui o chaveiro. Aqui é o chaveiro, mas temos diversos segmentos, desde o calçadista, ao aviamento e ao artesanato. Quem é um filho gosta de Naruto, você quer é do Naruto, ó. Não é? Do Naruto. Naruto Shippuden. É, minha filha diz, filha, você gosta Akatsuki. do Naruto? Ela, não, pai, do Naruto não, da Akatsuki, né? É, Akatsuki. Mas isso não é Akatsuki. Naruto, não, pai, Naruto é o nome do desenho. O Não é legal, desenho. o personagem Meninas principal é superpoderosas. o inimigo, né? É. É o inverso lá. Aí é o seguinte, aí você começou, você trabalhava nessa empresa que já era de apliques emborrachados. Já Sim, fazia nessas- injeção de apliques emborrachados. Isso, depois do Sassafita, eu migrei já para essa empresa que já fabricava esse aplique emborrachado, né? Certo. Entrei como operador de injetora, eu acho que um mês apenas, foi rapidão, surgiu uma oportunidade no emborrachado e eu já tinha fabricado antes no Sassá, voltando aqui um pouquinho, o Sassá também fabricou nas antigas, Certo. então já tinha uma certa experiência. Aham. Pouquinho tempo eu entrei, já fui para o emborrachado, né? Comecei a fabricar e tal. O gerente de lá na época, o líder do emborrachado, né, acabou saindo de férias e tal, né? Já estava um clima um pouco chato na empresa, né? Ele acabou saindo de férias, como eu tinha uma boa experiência e sempre muito dedicado, né? Acabei já, mesmo com pouco tempo de trabalho na empresa, sendo designado a substituí-lo nas férias dele, né? Sem dúvida, não sou bobo, né? Busco melhores oportunidades, né? Então, visguei aquela oportunidade com força de mostrar mesmo meu serviço, né? Então, consegui, nesse período de férias, mostrar mesmo meu potencial. E esse gerente já estava assim, você sabe, quando você sai de férias, geralmente em alguns casos já está num clima um pouco chato, né? Aham. Então nesse retorno de férias dele, automaticamente eu já ocupei essa função dele. Certo. E isso daí para frente,
Passei, se não me recordo, um ano, eu acho, como líder de emborrachado, né? Mas sempre buscando mais, né? Sempre buscando mais, sempre Então, incomodado. Porque às vezes o pessoal acha, assim, não sei, que a gente pode ter uma ambição, mas sem ser ganancioso. Porque quando o cara é ganancioso, ele prejudica outras pessoas. Ele quer tomar vantagem. Quando você tem uma ambição, é o seguinte, cara, eu tô fazendo hoje, vamos lá, vou chutar, 10 mil apliques emborrachados para chaveiro. No próximo mês eu quero fazer 20 mil. Isso é ambição. não. Porque você pode alcançar melhores resultados. É fato. Não, sem dúvida. A ambição, às vezes a gente fala assim, ambição soa um pouco como termo financeiro, né? Mas não é isso. Ambição, ambição de sucesso, ambição de competitividade. Então, assim, eu sempre tive a ambição de ser o melhor. Eu buscava naquela função que exercia ser o melhor. Então, quando eu já era o melhor, eu me sentia incomodado porque... E agora? Vou fazer o quê? Eu já... Ficava numa redoma assim, volta e fala, e agora? Eu quero ir mais. Se eu já sou o melhor nessa função, não tem mais para onde crescer, Claro. né? Então eu buscava migrar de funções, né? Então, como líder de emborrachado, essa empresa que fabricava emborrachado na época, começou também a fabricação de calçados, né? Quando ela começou a fabricação de calçados, tinha no tempo, onde hoje se chama assim, seriam as artes, né? É a criação da pintura, da serigrafia. Certo. Isso era feito por designers terceirizados, né? Certo. Então eu, por ser líder de emborrachado, acaba sobrando aquele tempinho, né? Então eu, como líder, para não ocupar um de linha de produção, acabava eu mesmo, dava aquela correriazinha lá no design, dava as dicas do que era que a gente precisava e conseguia esse material nos terceiros, né? Vendo essa oportunidade de aprender algo novo, acabei na época comprando meu primeiro computador, não Olha tinha aí. ainda, tá? Não era fácil assim não, isso já era, não me recordo, acho que acredito que 2010 nessa época. Certo. Não tinha ainda meu computador, não tinha internet, né? Então eu comprei meu primeiro computador, coloquei internet, eu digo, E se você morava sozinho aqui no Juazeiro? Ah, boa pergunta. Não, nessa época, já que eu estava nessa empresa, eu já estava casado. Ah, casou com quantos anos, mano? Nossa, pergunta difícil, viu? Eita, que a digníssima não esteja vendo essa parte. Pula essa parte e volta pra... Mas ali com uns 25 anos você já estava casado? Eu casei com 23 anos. Beleza. 23 Beleza. anos foi quando... Já estava com a esposa, então, aqui Já, nessa fase. Nessa época, sim, já estava com a minha esposa, né? Ela trabalhava também nessa mesma empresa, né? Aham, A gente, na época, muito simples, morava de aluguel, né? certo. Ganhando salário mínimo, é óbvio, né? Eu ganhava um pouquinho a mais, muito pouco mesmo na Aham, época, mas aham. tinha uma taxazinha a mais, minha esposa assalariada, morávamos de aluguel, né? Consegui comprar esse primeiro computador com dificuldade, parcelado, é óbvio, né? Que eu não tinha condições para isso, né? Mas comprei com interesse de, através da internet, aprender essa área design, né? Essa área gráfica. E não é que fui praticando e deu certo, tipo assim. Hoje quem faz o design sei o que é você? Para as coisas. Você só fala, ó, não gostei dessa parte, muda aí. Já passei por essa fase, graças a Deus, né? Assim, tenho quem me ajude hoje, claro que sim, tenho todo o conhecimento da área, acompanho hoje meus desenvolvimentos, sim, sem dúvida nenhuma, mas a área mesmo gráfica, de quem modela, de quem cria, hoje a gente tem o parceiro Ricardo, meu colaborador, que é quem nos ajuda. Perfeito, então vamos lá. Aí você começou a aperfeiçoar. Eu vou fazer um parênteses seguinte, em 2007 para 2008, foi quando eu também adquiri meu primeiro computador. E foi? Só que nessa época eu morava com meu pai ainda. Meu pai, quando eu trouxe o computador para casa, comprei o computador. Ele, você comprou quando chega? Tal data. Ele falou assim, esse negócio só entra aqui em casa se tiver impressora. Tá. Aí eu fiquei assim, tá, e o que tem a ver a impressora com o computador? Porque na cabeça dele, o computador só presta Com a impressora. se ele imprimisse um texto. Sem computador eu não tenho impressão. Sem impressão. Aí o computador chegou, aí ele falou assim, amanhã você imprime pra mim um texto pra eu ver como é que você digita, como é que você datilógrafa. Porque ele era da época do datilografar. Ele falou assim, aí você imprime um texto pra mim pra ver como é que você faz datilógrafo. Eu falei, tá bom, mano, tá bom. Bacana. Bacana. Mas aí, vamos lá, certo. Pois comprei o computador, né? Coloquei a internet e fui no YouTube pesquisar sobre esse assunto, né? Videoaulas, né? Então, assim, em torno de, eu acredito, meados de 6 meses eu consegui aprender a criar essas artes, né? Isso comecei
de líder de emborrachado, comecei também a ser o designer da empresa, né? Isso ainda sem remuneração, né? Como eu falei mais uma vez, mesmo não tendo a remuneração, eu não perdi a oportunidade, né? Conhecimento Então, vinha. comprei o computador por minha conta, a empresa não me ajudou em pouco algum com isso, comprei por minha conta, me dediquei por conta própria, afinal de contas era um interesse próprio, né? Eu queria crescer, né? Certo. Óbvio que automaticamente todo e qualquer colaborador que quer crescer dentro da empresa, automaticamente a empresa cresce junto, né? Mas aprendi essas artes, então continuei como líder do emborrachado e designer nessa parte gráfica. Passei acho que um ano ainda como designer e líder desse emborrachado. Por ser design, criar essas artes automaticamente iriam ser direcionadas para a linha de produção, né? Então, se eu sou o criador, né, acaba em muitos momentos surgindo a necessidade de eu ir lá e orientar como aquilo era manuseado, como era aplicado, né? Então, por eu penetrar tanto na linha de produção, me despertou interesse de conhecer um pouco mais sobre aquela linha de produção, né? Então, eu acredito, eu estou dando datas, não me recordo direitinho, mas está dando para assimilar. Era líder do emborrachado e design, eu acho que eu passei um ano. Nesse ano, dentro das necessidades de eu estar auxiliando com a linha de produção, eu já entrei como líder do emborrachado, design e líder de uma linha de produção, né? Era quantas pessoas a linha de produção? Nessa época eu acho que tinha, na empresa toda, nessa época, se eu não me engano, uns 40 colaboradores. Certo. Então essa linha de produção ela tinha em média uns 10. Eu já cuidava do emborrachado, tinha uns 10, né? Então eu comecei a cuidar de uma esteira também, que também tinha uns 10. Que era de calçado, alguma coisa do tipo. Tinha mais de uma esteira, né? No caso, uma delas eu cuidava, né? Certo, entendi. A fabricação do emborrachado eu era o chefe, o líder, designer e líder dessa esteira, dessa linha de produção, né? Passando também o tempo, aquilo dando certo, né? O empresário na época, vendo a oportunidade de que eu poderia ajudar muito mais com isso, acabou me designando a supervisor de produção. Ou seja, cuidar já de todas as chefias, de todas as lideranças, de toda a sua linha de produção. Nessa época, contando com 70 colaboradores. Olha só. Então, virei o colaborador, o supervisor de produção. O supervisor de todo mundo lá, da geral. E aí veja que aí já vem uma outra capacitação meio que intrínseca na função, que era a gestão de pessoas. Na verdade, exatamente isso. O que acontece? Como você me perguntou, quando surgiu a ideia, na verdade, é como eu te falo, para mim não teve uma ideia formada. A minha ideia era apenas conhecimento, era apenas conseguir cargos melhores, mais conhecimento, para um dia assim ter um cargo muito melhor, talvez até o meu próprio negócio. Mas não existia. Não pensou que você ia ter o seu próprio. Naquela época você não estava pensando assim, vou ter a Maurília Etiquetas. Não, mas aos passos isso. Líder de emborrachado, aplica emborrachado, que eu fabrico hoje. Designer, que eu preciso desenhar hoje, né? A gestor de uma linha de produção, que eu preciso hoje dirigir a minha equipe, foi isso que me transformou no empreendedor que sou hoje, né? Mas como surgiu o Maurília Etiqueta que no é caso, a pergunta X, né? Finalizamos aqui. Dentro dessa empresa, o qual já estava como supervisor de produção, ela é fabricante de emborrachado, né, e também de calçado. Certo. Acabou dando muito certo a fabricação de calçado, né? Então ela foi já deixando um pouco de lado os apliques emborrachados. Chegou até o momento que parou mesmo de chamava vez. aplique emborrachado? Na época chamava etiqueta emborrachada. É tanto que por isso que hoje é Maurílio Etiquetas, né? Porque ficou, né? Pelo termo etiqueta emborrachada. Mas hoje ela é muito mais conhecida como aplique emborrachado. Certo. Então dando muito certo, né, a produção de calçado, né? Ele acabou abrindo mão mesmo da fabricação de aplique emborrachado. Porém, um ou dois clientes ainda pedia, como ele tinha as formas, tinha toda a linha de produção ainda, cliente, para não desagradar o cliente, atender aquele cliente que foi um bom cliente na época, né? Ele acabava designando X colaboradores a produzir esse emborrachado. Isso se tornava desconfortável para ele, né? Afinal de contas, ele já tinha uma linha mais rendável, né? Ele já tinha um comércio, no caso. Essa marca de calçado ainda existe ainda? Hoje não, hoje ele não é mais fabricante. Hoje ele é um empresário bem sucedido, sim, sem dúvida. Hoje presidente do sindicato, Abelito Sampaio, hoje ele é presidente do sindicato e tem outros trabalhos, né? Mas como a marca mesmo de calçado, não. Certo. Vai lá. Como ele não fabricava mais, mas tinha sim um ou dois clientes que queria e ele se sentia incomodado em deslocar um colaborador de algo mais rendável
para fabricar aquilo, né? Então, chegou um momento que eu notei esse desgaste nele, né? Ele sempre, eu como supervisor, ele tinha que me pedir essa demanda, né? Então, ele sempre pedia, mas se reclamava, né? Rapaz, tem que fazer isso, a gente não ganha nada com isso e tal. Então, não ganha nada, né? E eu pensando, não ganha nada, isso é tanto muito, né? Então, eu digo, você quer que eu faça? Se você quiser, eu consigo fabricar isso nos meus intervalos. À noite, final de semana. Ele disse, eu vou adorar que você faça. Olha aí. Eu digo, bacana. Quem diria, hein? Digo, bora pra cima. Eu já falei pro Everton assim e meu concunhado fala pra mim, Donis, a oportunidade, ela não vem num cavalo alazão, não vem num alazão, bonitão, sei lá o quê. Ele vem num pangaré, ele vem numa mulinha, marromeno, entendeu? Então, só vê quem tem visão, quem tem aquela visão. Desse jeito mesmo, viu? Que hoje eu sei o que era aquilo, né? Na época... Não imaginou, mas... Mas eu sabia de uma coisa, era uma oportunidade. É uma oportunidade. Se eu chegar a essa dimensão que hoje, graças a Deus, estamos, eu não sabia, não tinha nem noção. Para mim, aquilo foi um extra. Nos meus horários vagos, finais de semana, feriados, à noite, eu vou fabricar isso e vou ganhar um extra, né? Claro. Então, sim, comecei a adquirir um maquináriozinho lá simples, coisinha básica, e comecei essa fabricação mesmo assim, trabalhando lá. À noite, chegava em casa assim, 5h30 da tarde, já começava essa fabricação dos emborrachados. Mas aí você levou a máquina para tua casa? Sim, na minha casa. Né? E aí ele te vendeu a máquina, você alugou dele, como é que... Na época ele me vendeu. Nessa época era simples, coisa mesmo artesanal, então era máquina de valor bem acessível. Certo. Mas, e claro, mesmo acessível eu não tinha condições de adquirir. Porque hoje as tuas máquinas vêm da China, vem grande importação. Hoje a gente tem maquinário mesmo. Aqui é tecnologia de ponta para produzir todos os produtos, os itens da Marília Etiqueta. É produzido com maquinário de ponta, gente. É muito massa aqui. A gente tá na fábrica da Marília Etiqueta, viu? Só pra vocês saberem. Hoje a gente tem, graças a Deus, acesso a essa tecnologia, né? E condições, graças a Deus, de adquiri-la. Na época era maquinário simples, de valor acessível, né? Mas pra mim não Começa de algum lugar, né? Não tinha esse valor, né? Então, assim, ele me cedeu bem flexível, me facilitou pra mim, né? Claro. Afinal de contas, também, pra ele, eu estaria ajudando ele, né? Comecei essa fabricação em casa. Você e a esposa, provavelmente? Eu e a esposa. Só a esposa, 5h30 eu começava com a esposa fabricando, começou a dar meio que certo, né? Eu digo, nossa, essa renda extra tá bem interessante. Essa renda extra tá virando a principal. Eu não quero perder essa extra não, né? Então o que eu fiz? Como o meu salário era melhor do que o da minha esposa, né? Então eu tirei ela do trabalho e deixei ela em casa, que eu teria mais tempo para me ajudar e até mesmo fabricar bem mais que eu, né? Certo. Então ela ficou em casa já fabricando e eu no trabalho ainda. Continuou, né? Dando tudo certo, coloquei meu primeiro colaborador. Isso com espaço de quanto tempo? 1 ano? Meu primeiro colaborador? 3 meses. 3 meses. De 3 meses você já... Porque também você já sabia todo o processo e eu não perdi a oportunidade. Contato então, das pessoas também, né? Eu comecei fabricando à noite e final de semana, eu e minha esposa. Não estava dando de conta. Eu não queria abrir mão daquele mercado. Então, tirei minha esposa. Não estava dando de conta. Em média de 3 meses coloquei o primeiro colaborador já. E assim foi. Aí não estava dando de conta. E você atendia nessa época só Juazeiro do Norte? Nessa época só. Só o Juazeiro? E pouquíssimos clientes. Tinha muito mercado, mas eu atendia pouco cliente na época. Porque não tinha também volume para atender. Quer dizer, você não tinha... É aquele negócio que a gente fala, né? Nossa, tem um mercado bom, mas eu ainda não tenho a capacidade de atender todo o mercado. Porque... São vários fatores. Se você me perguntasse essa pergunta na época, eu lhe diria que eu não tinha dinheiro, condições de atender esse mercado. Pra investir, né? Isso. Porque você tem que investir. Sabe, não sei se você pensa assim, Maurílio. Por exemplo, né? Porque as pessoas, às vezes, na hora da gestão, elas se perdem nesse ponto em que você precisa crescer, mas você não precisa crescer, você não pode crescer muito, porque senão você não dá conta e você quebra por crescer. Mas isso é uma visão que você tem também? Você tem que saber medir esse ponto? Eu diria que não é nem visão, isso é realidade. Você acredita? Se você me perguntar hoje, Maurílio, então era dinheiro que você não tinha para atender todo o mercado, investir em maquinário e tal, na época eu responderia que sim, hoje não. Se eu tivesse dinheiro na época eu teria quebrado. Entendi. Eu teria investido com dinheiro sem conhecimento. Verdade. Então, como eu não tinha dinheiro, eu acabei investindo devagarinho, atendendo só o mercado que podia atender. E isso, conforme ia entrando dinheiro e atendendo mais mercado, entrando dinheiro e aumentando esse mercado, o meu conhecimento também automaticamente iria aumentando, né?
Lembre-se que quando eu estava na empresa como supervisor, eu tinha o conhecimento da fabricação do emborrachado, linha de produção, de design e de gestão, né? Mas faltava um dos pontos, que falta muitos, né? Vendas, comercialização, negociação, né? Diálogo ao cliente, né? Então não tinha. E Maurílio é bom de negociação, esse cabra, rapaz, isso é bom demais. São seus olhos. Né? Mas brigadão mesmo. Então, graças a Deus, a gente sempre muito atento, né? Muito alerta sobre onde dava ou não dava para entrar. Sei que aos poucos, eu acho que em um ano eu já tinha uns 5 funcionários. Olha aí. Não tenho em data fechadinha não, mas é esse intervalo, 9 meses, um ano e 3 meses. Você tinha metas? Tipo assim, não. Em 12 meses eu quero fazer isso? Nunca tive. Hoje você tem metas? Hoje sim. Hoje você trabalha com metas. Hoje temos esse conhecimento e sabemos que isso é necessário, né? Uhum. Mas na época a gente não tinha meta. O que me fez chegar hoje aqui, ou há pouco tempo atrás, não foi metas. Uhum. Qual era a meta que eu tinha? De atender o meu cliente. Uhum. De não perder aquele mercado. Então, se eu tinha um cliente e eu estava atendendo e a demanda dele aumentava, mas eu não tinha colaborador para dar de conta, qual era a minha meta? Eu tenho que atender ele. Uhum. Então, eu empregava outro colaborador, né? Então... Eu lembro direitinho, gente, em 2019 a gente fez Empretec junto. Junho de 2019. E eu lembro, na hora que esse rapaz levantou, a gente nem trocava ideia. Esse rapaz se levantou lá, a gente tava falando, o assunto era meta e tudo. E ele foi comentar alguma coisa e falou assim, eu me lembro que quando eu comecei, o que me fazia crescer era eu ver a oportunidade do mercado, atender meu cliente, e eu não queria que os meus colaboradores ficassem desempregados. Então eu me forçava a vender mais. E como eu vendia mais, eu tinha que ter mais colaboradores. Então era um ciclo vicioso. Bacana, você lembra ainda desse relato? Eu lembro porque me marcou, entendeu? Por isso tá aí um aprendizado. Bacana. E voltando um pouquinho a isso aí, Empretec, né? Tá aí uma coisa que alavancou muito mesmo a minha mente. Algo que realmente abriu uma mente para empreendedorismo mesmo, para entender mesmo como é que funciona esse mecanismo empreendedor. Então agradecer aqui a Tatiane. Tatiane, sabe quem é, né? Sim. Tatiane é uma figura, foi ela quem abriu a minha mente, conseguiu me levar não só para o Empretec, como palestras, cursos. Então foi ela que me mostrou que eu deveria aprender mais. Então, Tatiane, brigadão. É aprendizado constante, né? Constante. Veja bem, a gente entendeu como é que foi o surgimento da Maurílio Etiqueta. Só que, por exemplo, 2019, quando foi que você começou a produzir? 2007. A produção mesmo? A sua. 2013. 2013 para 2019 são 6 anos. 6 anos. 6 anos você tava bem. Vamos lá, a empresa estava já num ponto conhecido, vendendo fora do estado. Tivemos um crescimento muito rápido até aí, né? Perfeito. E aí, como é que você olha assim e fala assim, cara, vou fazer Empretec. Aí chega lá, tem uns ferrapados igual eu lá. Não, que isso, Danos. O que acontece? A gente, não vou chamar nem empreendedor, a gente empresário, né? Nós que somos empresário, então a gente tem uma demanda. A gente sempre tem uma demanda que nunca acaba. Essa é a realidade do empresário, né? Então, a Tatiane, grande figura, sempre em consultorias aqui me ajudando, né? Então ela me orientava, Maurílio, tu tem que participar do Empretec, Maurílio, tu tem que ir a essa palestra X, Maurílio, tu tem que fazer esse curso no Sebrae X. Então, devido àquela demanda de empresário, Tatiana, eu não tenho tempo, não tem como eu ir. Mas ela entrou na minha mente, entendeu? Então, assim, ela me convenceu a participar e hoje é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E, para quem não sabe, o Empretec lá no Sebrae é um curso que são 7 dias que a gente tem que assistir às aulas, né, do empreendedor, aquelas aulas todas lá, e ainda de tudo abrir uma empresa, abrir e fechar a empresa batendo direitinho as contas. Nossa, é por imersão, né? Por imersão. Então eu lembro que eu ficava acordado de madrugada fazendo o Instagram da empresa que a gente tinha lá. A gente batalhou lá, viu? A gente teve uma semana bem de mergulho mesmo. Foi por imersão mesmo. Mas foi muito bom, né? Essa fase foi muito boa. E aí, naquela época, eu tava com uma loja de um jeito, eu fui impactado fortíssimo, porque logo daquilo lá, passou 6 meses, nós entramos numa pandemia. Julho? 6 meses, né? 7 meses, que foi em março de 2000, vamos lá, 8 meses.
nós entramos numa pandemia. Como é que foi a pandemia? Porque até então, como é que é? Você trabalhava no offline ou você já era um cara que já tinha seu site, o Instagram já estava bombando? Como é que era? Então, antes da pandemia, Antes da pandemia. a gente atendia o Cariri, Certo. e muito pouco um clientinho de fora, de outros estados, um de São Paulo, um dali, então a gente atendia, mas sem mídia nenhum. Uhum. A gente não tinha Instagram, não tinha site, Facebook, nada Então, disso. quando eu te conheci, você não tinha site? Não, quando você me conheceu? 2019. Não a de negócio, né? O Donis, né? Não, eu, Donis, Não tinha, eu, Donis, não tinha site. Você não tinha site naquela época, 2019. Não tinha. Aham. O site mesmo a gente criou em 2020. A pandemia foi 2020, né? Foi. Na Março de pandemia. 2020. A gente criou na pandemia. Caramba. Eu tinha sim, pra não mentir, que eu tinha sim um site, mas assim, eu tinha criado, eu acho, 2019 ou 2018. Ah. Mas nunca utilizei, Aham. nada. Eu paguei pra alguém montar. E deixa eu lá. E aí, como é que era, assim, você vender pra fora? Você vendia pouco, mas você ia até São Paulo? Como é que era? Pra fora, na verdade, antes da pandemia, né? Aham. Antes da pandemia, porque depois da pandemia parece que teve a Arca de Noé, né? Então, entre aspas, anticristo e pós-cristo, né? Então, o mundo, entre aspas, se acaba. E começou Eu me senti que eu não fui pro barco. Não, é porque... Eu afoguei. Perdão, é que tu vai passar a pergunta Não. antes da pandemia ou depois? Porque assim, são mundos totalmente... São mundos vai totalmente... vai lá. São mundos totalmente diferentes, pra mim, entendeu? Pra mim também, vai lá. São mundos realmente totalmente diferentes. Antes da pandemia, atendíamos aqui, de modo físico, visitava, não tinha vendedor na época ainda era eu mesmo. Ainda era aqui. você. A gente tinha, graças a Deus, nós sempre tivemos uma política de fidelização. Uhum. Então, na verdade, eu visitava um cliente uma vez e ele ia repondo o pedido dele automaticamente. Não precisava eu estar lá direto. Eu fazia só visitas a cada mês, a cada trimestre, só Claro. de fidelidade. Então, a gente sempre zelou mais essa política de fidelização. Uhum. Então, os clientes que surgiram de fora, na época, era mais por indicação. Uau. Um cliente daqui acabava conhecendo um empresário que é de fora. Uhum. Esse empresário, às vezes, não era nem meu futuro cliente, mas ele conhecia alguém que usava esse material meu e acabava Certo. falando, no Juazeiro tem um fabricante assim que ele é muito bem falado, tal, Legal. um material muito bom e tal. Então acabava esse alguém nos ligando, né? Uhum. E a gente só por telefone, nem se via, nem se conhecia nada. Aham. E aí veio a pandemia. Aí veio a Como é que pandemia, foi? né? Como é que foi esse baque aí? Vamos fechar tudo e... A pandemia, pra mim, né? Cada um tem sua reflexão, História, né? Cada claro. um tem sua opinião, né? Mas a pandemia, pra mim, pelo lado negativo, muita tragédia, né? Muitas pessoas perderam, graças a Deus eu não perdi nenhum ente querido, mas muitas pessoas perderam amigos, familiares, Aham. entes queridos, né? Então Sim. a pandemia se dividiu em duas situações: tragédia, Aham. né? E aprendizado. Aham. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Mostrou para quem estava bem que um dia pode ficar ruim. E mostrou para quem estava ruim que pode piorar, né? Então, foi um E grande ainda teve medo. outra. Tem gente que na pandemia o negócio dele, pelo modelo de negócio que ele tinha e vinha de um jeito, na pandemia cresceu. A gente tem cliente que fala que na pandemia vendeu demais. Eu acredito que, sim, muito, sem dúvida, mas na pandemia em si, quem ganhou muito, quem trabalhou muito, eu acho que era quem estava com produtos essenciais. Automaticamente isso se chama uma necessidade, né? Então, Mas assim, o fato é fato. acabou aquela necessidade de mercado, fazendo com que foi a mesma história minha de se tem pedido eu vou atender, né? Lógico. Então, ele tinha pedido, ele vendeu bem e faturou bem, né? Mas durante mesmo a pandemia, eu acredito que foi mais de aprendizado. Aprendizado, né? Eu E mesmo. aí veio o site. Eu fechei minha empresa por 3 meses, igual todos nós, né? Mas mesmo após 3 meses, a gente ainda ficou resumindo, fechou e quando abriu, não abriu, né? Porque a gente não tinha cliente, a gente não tinha mais mercado ativo com aquela proporção que a gente tinha antes, né? Porque o consumo também das coisas que precisam para um aplique no calçado e tudo mais, né? O aviamento em si. Que isso aqui faz parte de aviamento, não esse do chaveiro. Hoje sim. Antes da pandemia não. No outro mundo não, né? Uau! Então, Como não. assim? Antes da pandemia a gente só vendia para fabricante de calçado. Só A gente pra- não conhecia, não sabia que tinha outros segmentos. Tá entendendo? A gente não.
O que acontece? Antes da pandemia, a gente estava acomodado com aquilo, entendeu? Aham. Se estava dando certo, eu tinha pedido o que não dava de conta. Antes da pandemia, eu tinha 50 colaboradores. Não dava de conta de atender meu mercado. Então, não via a necessidade nem de buscar novos mercados, nem sabia se existia. Mas pós a pandemia, durante a pandemia, na verdade, aquele tempo de reflexão, né? O qual a gente... Quando eu retornei, 3, 4 meses depois que a pandemia começou a retornar aos trabalhos, pelo menos, né? Uhum. Eu tinha colaboradores, mas não tinha pedido. Mas eu não queria demitir. Isso foi sempre uma meta para mim, vamos dizer assim. Aham. Eu contrato, mas não demito. Aham. Porque ao invés de demitir, eu consigo um novo cliente Aham. para suprir aquela necessidade, né? Então, vendo o cliente e não tendo pedido, eu tive que inovar, né? Uhum. Tive que inovar, tive que caçar novos mercados. Através disso, surgiu a necessidade, né, vamos dizer assim, redes sociais, mídia, marketing, né? Então, claro, a pandemia, quem já tinha esse segmento reforçou muito, quem não tinha sentiu essa necessidade de abrir, né? Porque a churrascaria teve que vender no online, né? Delivery, né? Então, isso ficou famoso, né? Já era, todo mundo já conhecia o marketing, é óbvio, né? Mas a gente se acomodava, né, no que estava dando certo, que era a parte física, né? Nunca precisei de uma agência de marketing, por que eu ia contratar? Que negócio de marketing, a gente vende apertando a mão, conversando, mas a gente não dá para apertar a mão de todo mundo ao mesmo tempo, né? E o marketing consegue, né? Então, a gente acabava não indo para essa área. Mas, durante a pandemia, vendo a necessidade, meus colaboradores sem trabalho, eu vendo que o que vai acontecer comigo? Vou fechar minha empresa, vou reduzir, o que vai acontecer? Então acabou vendo a necessidade. Já tinha um site, como eu te falei, criei anteriormente, mas nunca usei. Então contratei uma empresa para habilitar e inovar e restaurar totalmente esse site, começando só para repor o meu quadro de demanda, né? Só para repor meus pedidos. Afinal de contas, já tinha colaborador, já tinha estrutura, já tinha tudo, né? Mas acabou a gente colocando ali para vender mais uma vez pro calçadista. Vamos encontrar calçadista de outros estados? Mas após divulgar na internet através do site, nos surgiu outros segmentos. E aí é um outro comércio, né, Maurílio? Totalmente diferente. De repente você recebe um pedido, ele vem ali, aí você tem que colocar na produção, porque... como é que você foi se adaptando? Você sentiu muito impacto quando veio o primeiro pedido no teu site, você olhou assim, caraca, eu consigo vender sem sair daqui. Muito bacana, viu? É algo mesmo assim, diferenciado, bem diferente. O que acontece? Quando eu abri o site, coloquei meu catálogo lá, meus produtos, né? A empresa que criou o site na época, né? Que movimentou o site, Maurílio, vai colocar prazo de entrega? Não, precisa não. Aí chegou um pedido, eu já entrego. Eu achei que tinha um pedido, mas graças a Deus começou a entrar pedido de não, coloca 3 dias aí de prazo, que eu não tô dando de conta não. Então, fomos para 5 dias e aí a demanda aumenta, aumenta para 10 dias. Então, assim, através já em sequência ao site, a gente também já criou também o Instagram e Facebook. Quase na mesma época, na verdade, do site, a gente criou o site primeiro, começou a alimentar, fazendo apenas campanhas de Google, né? Mas vimos a necessidade que o Instagram, o Facebook poderiam nos dar um retorno também muito rápido, né? Acabamos criando Instagram, Facebook, alimentando, dando muito certo. Chegou uma época, uma parceria da The Negócio, que fez dar mais certo. E hoje estamos aí, graças a Deus, no Brasil todo, graças ao marketing. E olha que é legal essa parte, obrigado, né? É legal essa parte assim. Antes de seguir para a pergunta, pessoal, tô aqui com Maurílio Etiqueta, Antônio Maurílio Cardoso? Antônio Maurílio de Souza Cardoso. Antônio Maurílio de Souza Cardoso. Pra nós, Maurílio Etiqueta, que a gente já fala tudo que é Maurílio Etiqueta, a gente fica bitolado em falar. O cara não chama Maurílio Etiqueta, é óbvio. Mas nós estamos conversando aqui com o Maurílio, dono, fundador da Maurílio Etiquetas. Quem quer conhecer, é só acessar o site www.maurilioetiquetas.com.br ou o arroba Maurílio Etiquetas, vai estar no link da descrição para quem está assistindo no YouTube, tá? Se também não encontrou, tá com dificuldade, a www.agenciadenegócio.com, tá lá, Maurílio Etiquetas, lá no nosso site, para levar todo mundo que entra no site pro The Negócio também para lá, para ter esse network. Aqui,
Eu tava conversando esses dias, até no episódio 2, tá o Pércio Pianho, da JJ Motopeças, que agora ele tá com um segmento de e-commerce de peças de moto. E eu falo pra você assim, que pra mim, eu já falava pra ele em 2019, mais ou menos, cara, tudo vai vender no online. Não vai ter o que não vender no online. Entendeu? E de repente, ele fala, não, Donis, pô, tal, pra moto o cara tem urgência. Moto o cara tem urgência. Ele foi pro segmento do e-commerce, tá vendendo. E tipo assim, a gente vende baú de moto, o maior baú que tem, a gente vende coisa de moto, vende descanso de moto, vende tudo. Os caras compram. Porque às vezes tem local que ele. Ah, eu vou comprar online, não, coisa não, eu sei montar. Desse jeito. Qual é a dificuldade que a gente bota? Muitos ainda hoje, infelizmente, ainda tem essa visão, né? Esse, graças a Deus, igual a mim, a gente teve a iniciativa, né? De partir para esse lado. Muitos hoje botam realmente dificuldade. Ah, o cara lá, nem conheço, o cara aqui, como é. A pessoa quer para hoje, quer para amanhã, então a gente acha que o marketing não dá para vender, mas dá. Para mim, marketing é a mesma. Marketing, mídia social, né? Sim, todos os canais, em né? geral. Em geral. Hoje o marketing você não ter celular ou você ter celular. Se você não usa o marketing, você não tem celular. Para mim te achar, eu tenho que mandar recado. Talvez esse recado não chegue a tempo. Talvez o retorno que venha por recado não seja o retorno que você deu. Verdade. Não seja o assunto da maneira que você transmitiu. Então, quem não tem marketing, não tem celular. Quem não tem celular, não vende. Né? Então, eu acho que o marketing hoje eu não diria nem que é o futuro. O marketing é o presente. Ele já foi o futuro do passado. Né? Hoje o marketing é o presente. Show de bola. Bom, vamos passar um pouquinho desse tema assim, ó. Tá, nós estamos num patamar hoje aqui, maioria de etiqueta, graças a Deus, atendendo e tudo mais, vendendo bem e tal. E o que te motiva ainda acordar 6 horas da manhã? Ó, é um sábado, nós estamos gravando isso num sábado. E 3 horas da tarde, o Maurício falou assim, Adonis, hoje é sábado, eu tô aqui até 2 horas ainda. Então o que te motiva a fazer, continuar? Né, Adonis? Repassando aqui, você diz, hoje 3 horas a gente ainda gravando, né? Quando terminasse, já que nós somos empreendedor e dono do nosso próprio negócio, era para nós tomar uma geladinha, né? Não. Mas o Adonis vai fazer... levar as edições, levar as edições e eu vou concluir uns negocinhos que eu ainda tenho ali. Essa é a vida nossa de empreendedor. O que me motiva a me manter hoje? Hoje eu diria que hoje é família, é estabilidade social, financeira, entendeu? Então, eu quero continuar dando para meus filhos o melhor estudo, ter um carro confortável, ter a minha boa casa, viajar. Então o que me motiva hoje a continuar trabalhando? É porque tudo que eu conquistei eu quero manter e quero conquistar mais. Então... Dinheiro é tudo? Não. Dinheiro não é. Na verdade... Mas se tiver é bom, né? Não, muito bom ter dinheiro, mas a gente diz isso, Tom. Eu gosto de tocar nesse tema, não, mas só pra gente... Eu, quando faço reunião com meus colaboradores, explico pra eles. Eu já atravessei muitas fronteiras. Já fui um cara humilde, pobre, agricultor. Hoje pelo menos tenho minha estabilidade financeira. Claro, tenho muito a conquistar, mas tenho hoje minha independência financeira, né? Isso. Se você me perguntasse antes, dinheiro traz felicidade, dinheiro é tudo? Dinheiro é tudo, amor. Se eu tivesse um dinheiro, eu comprava um carrinho X e eu não queria outro, não. Eu só quero aquele. Não, a gente vai adquirindo conquistas e aquelas conquistas já vão ficando normal. Esse celular é muito bom, adquiriu pela primeira vez, muito bom. Passou-se um ano, já não é mais tão bom. Ah, mas o dinheiro não comprou ele, resolveu, tá tudo certo? Não, o dinheiro não eu diria, eu acho que o dinheiro não traz a felicidade. Ele pode até, como eu diria, propor momentos mesmo de maior conforto, né? Mas em X, ter só o dinheiro, eu acho que não resolve tudo, não. Sim, é porque também as pessoas confundem, porque assim, né? Você pode ser uma pessoa rica antes de ter o dinheiro, sabe? Espiritualmente rico, a família rica, e aí a consequência vem o sucesso e a independência financeira, que são coisas diferentes. Você tem uma independência financeira, mas não te impede de também, se não tem uma independência financeira, mas ter um momento agradável com seus filhos. Mas sabe o que é ter dinheiro? O que é ser rico? É ter dinheiro bastante
para estar com as pessoas que você gosta e fazer o que você gosta. Perfeito. Se você só tem R$100, dá para fazer o que você quer naquele momento. Seus amigos, dá para curtir com ele com esses R$100. Então você tá rico hoje, viu? Porque tem gente, como diz você, que pode ter hoje milhões, mas queria estar lá em Paris e não dá para ir ainda. Então eu acho que riqueza. E como é que é pra você, assim, família? Como é que é? Você tem quantos filhos? Como é que é pra você? Família? Família, primeiramente, vem meus pais, né? Mais uma vez, agradecer muito. Meus pais não me deram conhecimento. Eles não tinham, na época, meus pais agricultores, não têm o ensino, não tiveram a oportunidade que tive de estudar, né? Então eles não me deram conhecimento. Meus pais, na verdade, me deram disciplina de adquirir o conhecimento. Então eles me orientaram o que era certo, o que era errado. Café com leite não pode, né? Então eles Manga com leite. Manga com leite, desculpa, não pode. Então me disciplinaram, me orientaram o que é certo, o que é errado. Isso me fez adquirir o conhecimento que eu tenho hoje. Então o que é família? Família é apoio. Hoje tenho minha esposa, uma guerreira, que hoje me ajuda no trabalho, cuida de mim, cuida da família. Tenho 2 meninas, uma de 12 anos, uma de 4 anos, que me alegra quando chega em casa nos momentos estressados, né? A gente chega do nada estressado, cansado, uma menina de 5 anos quer pular para brincar de burrinho. Vem com uma surpresa pra cima da gente, né? Vamos brincar de burrinho, papai? Eu digo, minha filha, esse burrinho aqui já trabalhou o dia todo. Me traga um capim gelado aí, porque eu tô precisando. Esse burrinho aqui tá saltando o dia todo. Mas família é isso. Família hoje, meus pais vivos ainda, me apoiam muito, me admiram, me elogiam, minha esposa, meus filhos, 3 irmãos que também me admiram muito, me elogiam. Então, assim, para mim, minha família é um grande apoio. E Deus? Você é um cara que é religioso? Não, Deus eu não acredito, não. Deus para mim hoje, eu diria que hoje sim, eu sou um cara religioso, porém não devoto. Certo. Não sei se é a classificação correta, mas sim, sou religioso, acredito em Deus, né? Então assim, é tão automático, digamos, que tudo que eu vou fazer, Deus me ajuda a isso. Pode até não ser a oração da maneira correta, né? Com a inspiração correta, mas Deus me ajuda. Quando dá certo, automaticamente, graças a Deus. Né? Então, Deus, muito obrigado. Então, assim, eu diria que sim, acredito hoje em Deus e sempre pode olhar que em muitas conversas aqui eu me falei, graças a Deus, estou onde estou. Então, sim, Deus. Teve algum momento que você falou assim, cara, não vai dar certo, eu tô lascado e tá dando tudo errado. Teve algum momento que você tava muito lá embaixo e que você olhou assim pra si e falou, e agora? Puta merda. Não. Graças a Deus, assim, desde o Maurílio pessoa física e o Maurílio jurídico, não tive esses momentos, entendeu? Sim, na parte jurídica a gente tem dificuldades, né? Então chegou um momento na minha empresa no qual eu enfrentei um verdadeiro dilema mesmo, né? Que era a minha produtividade. Era a minha ineficiência no meu produto. Nessa época, a minha produção era artesanal, né? 100% artesanal. Então eu tinha muito pedido, muito cliente, mas não tinha como atender. Mas a minha meta, sempre a satisfação do cliente. Se eu vendi para ti hoje e disse que te entregava em 3 dias, isso para mim era uma meta. Independente de eu saber o quanto, incidentemente, tu pode vir a precisar amanhã. Eu falei para ti, feche comigo, meu prazo é 3 dias. Maurílio, se eu pedir 1000 unidades, é 3 dias. Maurílio, mas e se minha demanda aumentar? É 3 dias, meu irmão, estou contigo. Então, chegou uma época que eu tinha pedido cliente, mas não tinha a agilidade, a produção, a qualidade na produção necessária para atender esses pedidos. Então, esse sim foi um grande dilema, o qual passei mais uma vez com a Tatiana, a figura que me ajudou, me orientou, trouxe consultoria do Sebrae. Sim. E essas consultorias me orientaram numa melhor gestão, né? Então consegui capacitar melhor minha equipe, montar um quadro administrativo. Hoje eu tenho um quadro com 8 pessoas administrativas, pessoas que me ajudam. Então hoje eu tenho... Delegou. Hoje eu deleguei, então tenho quadro financeiro, produção, PCP, supervisor, design. Então assim, isso vindo desde dessas consultorias Sebrae que me orientaram qual o processo correto de se crescer. Então passei essa grande dificuldade. Eu diria que hoje a resposta por que entrei numa dificuldade dessa foi conhecimento. Eu tinha pedido cliente, mas não sabia administrar aquela demanda.
Uhum. Então essas consultorias me deram a visão, o conhecimento de como me sair fora e como estou preparado hoje para novas aventuras. Então, se tem do outro lado ali uma pessoa ali que está ou querendo empreender, ou tá naquele ponto assim, fala assim, cara, e agora? O que eu faço da vida? Eu tô com esse negócio aqui que não tá dando certo. O que você falaria para essa... São duas pessoas, né? Aquela que quer empreender e tem medo, e aquele outro que tá empreendendo, mas tudo tá dando errado. O que você falaria para esses dois tipos de pessoas hoje, com essa experiência que você já tem? Eu diria que para quem quer entrar ainda, né? Ainda vai entrar no ramo de empreendedor, de empresário. Tem muito memes sobre empresário, né? Sobre empreendedor, né? Ser empreendedor é não trabalhar, né? Ser empreendedor é podendo viajar, é ter muito dinheiro. Na verdade, se você quer entrar, quer ser empreendedor, é medir apenas, como eu diria, perdi um pouquinho, Dana, que depois tu corta. Tem nada não, tá valendo. Mas ser empreendedor hoje, para ter sucesso, para mim, é você medir. Eu vou entrar, então, muita dedicação, saber que você vai, no mínimo, se você não quiser trabalhar muito, né? Pegar de 7 às 11, de 1 às 6 da tarde. Se você fizer isso todo dia, de modo contínuo, você vai ter sucesso. E você que já está empreendendo, né? E passando por uma certa dificuldade, como você falou, talvez até seja aquela minha, né? Que eu falei, né? Às vezes até tem o serviço, mas não tem a mão de obra adequada, né? Às vezes até tem estrutura, mas não tem o canal de trazer esse mercado, né? Você que está empreendendo e está passando alguma dificuldade do tipo, busque consultoria. Para mim funcionou. Consultorias. O que é a consultoria para mim? Eu não entendia de marketing e não sou fera nisso. Mas quando eu precisei investir nessa área, eu contratei pessoas que entendem disso. Então isso me fez de maneira mais rápida atingir esse mercado que eu buscava atingir de um modo que eu não sabia. Né? Então empreender hoje está com dificuldade, para mim seria trabalhar com consultorias, trazer conhecimento para dentro de casa, inovar. Então acho que hoje seria o caminho do sucesso. Né? Pessoal, estou aqui com o Maurílio, proprietário da Maurílio Etiquetas. Tem o arroba deles e o site deles aqui na descrição. Estamos chegando no fim, Maurílio. Não tem pressa não. Quero agradecer a tua participação aqui. É um cabra que eu já conheço aqui, para quem é do Ceará, o cabra, né? Mas é um rapaz que a gente conhece aqui desde 2019, que a gente fez o Empretec junto, e desde então, toda vez que a gente se via, a gente parava para conversar e trocar um pouquinho de conhecimento ali, um pouquinho de ideia. E um rapaz que eu admirei, passei a admirar ali do Empretec, depois conhecendo. Então, muito obrigado por ter participado do DNCast, obrigado pela confiança, e é contigo a palavra. Donis, só agradecer, né, a oportunidade desse convite, né, ter me dado esse convite, essa oportunidade da gente estar aqui. Acho que vamos dizer um depoimento, né? Um depoimento de como foi a nossa história, né? De onde vimos, um bate-papo, onde estamos e para onde vamos, né? Então, te agradecer por esse convite e pela parceria que por trás desse convite nós temos, né? Tem uma parceria. Marketing de negócio. Não tem outro, é o melhor. Valeu, obrigadão, Maurílio. Valeu demais, cara. Valeu demais. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, tchau.